Eu sou Alexandra, eu sou do grupo Águia, da pós-graduação do Moura Lacerda de Gestão de Pessoas. Estou aqui para entrevistar o Márcio Sumai. Bom dia, Márcio, tudo bom? Muito bom dia, obrigado pelo convite. Estou à disposição de vocês aqui para gravar a entrevista que vocês precisarem. Vamos lá. Sim, nós viemos entrevistá-lo a respeito do coach e nós gostaríamos de fazer algumas perguntas para que todos tivessem a oportunidade de saber o que é coach. E você, segundo o nosso amigo Pedro, foi pesquisar em internet e gostou muito do seu currículo, da sua experiência nesse universo, portanto nós estamos aqui para entrevistá-la. A primeira pergunta seria, a sua formação qual é e a sua trajetória profissional? Tá, muito bem. Então, eu fiz a primeira formação em coaching em 2009 para 2010 e foi uma escola chamada Coaching Express. Foi o primeiro contato que eu tive com coaching e já comecei logo em seguida a trabalhar como coach. E recentemente, há uns 2 anos, eu fiz uma segunda formação, que é da Sociedade Brasileira de Coaching, que tem um reconhecimento internacional muito grande, principalmente para coaching para executivos, business coaching e coaching para líderes alfa. Então, minhas formações de coaching específicas foram essa, e é claro, como um coach, outras formações foram necessárias. Hoje eu invisto mais ou menos 1 mês por ano em formações, em cursos de desenvolvimento pessoal, em formações em liderança, em formações de desenvolvimento de comportamento, em formações de PNL e outras que são complementares à formação de coaching. Sim, após o coaching, você tem uma outra formação, você ganha financeiramente com outro tipo de profissão sem ser coach? Eu fiz uma mudança, né? Você me perguntou da minha trajetória profissional. Sim. A minha história em 1 minuto é que eu comecei aos 12 anos fazendo técnico em processamento de dados. Eu fui trabalhar, vim para Ribeirão Preto, depois fui trabalhar em São Paulo, depois fiz ciência da computação, fiz pós em administração e aí, por necessidade, comecei a fazer muitos cursos de liderança. E desde jovem eu sempre estive com o desenvolvimento de pessoas nas empresas que eu trabalhei. Eu trabalhava com softwares e sistemas para o mercado automobilístico. Então, naquela época, quando a gente estava substituindo tudo que era no papel por tecnologia, né, máquina de escrever por tecnologia, tinha-se muitos desafios com pessoas. E ali eu já tinha que fazer curso. Então, quase que eu fiz uma graduação em gestão de pessoas, de tantos cursos que eu fiz complementares de liderança, de retenção, de como liderar, como contratar pessoas, como reter talentos e motivacionais, uma série. E tá? como o coach entrou na sua vida? Por então, que o coach? Chegou uma época que eu já estava com uma ascensão na minha carreira, né, nessa área de tecnologia. E eu percebi que eu passava a maior parte do tempo formando times, aumentando a performance dos times que eu já tinha. Sim. E como eu passei muito tempo fazendo isso, quando eu tive contato com uma primeira formação internacional em liderança que eu fiz, que é do Condor Blanco, que é uma empresa chilena, e depois eu fiz o Coaching Express, eu comecei a perceber que eu tinha talento para continuar desenvolvendo pessoas não só na área de tecnologia. Sim. Falei, eu posso fazer isso em qualquer área. E foi aí que eu planejei uma transição de carreira. Essa transição de carreira ela durou 1 ano até eu sair da carreira que eu estava. Eu fiz um planejamento financeiro, eu fiz um planejamento de carreira, eu fiz um auto-coaching comigo e me planejei quais eram os próximos passos que eu queria cumprir. Fui fazendo cursos para me desenvolver. E quando chegou na data da virada, eu deixei o mercado de tecnologia e entrei no mercado de treinamento e desenvolvimento como coach, como palestrante. E aí veio uma carreira de desenvolvimento nessa área, né? Isso foi em 2009 para 2010. Então, desde 2010, tem 5 para 6 anos que eu atuo praticamente 100% do meu tempo com treinamento e desenvolvimento. Nesses últimos 5 anos, para complementar, eu me tornei trainer dessa instituição chamada Condor Blanco, que é uma empresa multinacional. Sim. E de liderança. Então, pelo menos 1 vez por mês eu viajo dando treinamentos de liderança em várias cidades do Brasil e fora do Brasil também. Melhorei ainda mais, mudei a minha carreira de coaching
de um começo que foi mais coaching de carreira, coaching de desenvolvimento profissional, hoje para coaches para executivos e business coaching, que é um coach mais focado em aumentar a performance do negócio. Tem uma atuação também em alguns nichos de coaching bem específicos, né? E atualmente eu atuo mais como palestrante, como coach, que é minha número 1, hoje meu negócio número 1 é coaching, faço palestras e acabei desenvolvendo por também uma demanda do mercado, uma rede de coaches. Então eu fundei a Rede Brasileira de Coaching, que está em expansão desde 2014, onde nós afiliamos coaches e reconhecemos os coaches que têm qualidade para trabalharem numa determinada regional. Então, esses são os principais projetos que eu tenho em andamento. Sim, você já respondeu a minha pergunta, que o coach é um universo rico, né, de inúmeros segmentos. Aí você já especificou, né, já disse, já afunilou o mercado que você trabalha, que é o executivo e voltado para o negócio, né? Diante disso, qual é o case? Você tem um case para nos dar exemplo assim, de experiência que você teve no decorrer do coach, né? Com certeza você deve ter inúmeros exemplos. Um que te chame mais atenção? Bom, eu tenho alguns cases, né, muito interessantes. Um deles é de um executivo de uma grande multinacional que trabalha na empresa há quase 20 anos. E por uma questão de falta de habilidades de liderança, ele recebeu uma avaliação de desempenho que é feita anualmente na empresa com uma nota abaixo da média esperada. E nessa empresa, que é uma multinacional americana, por uma questão de sigilo e de também transparência com o coach, o ideal é que o coach não cite quem são os clientes, quem são as empresas, a não ser que eles autorizem, por isso até que eu não estou abrindo aqui na entrevista agora, tá? Eu só farei isso com autorização prévia deles. Por orientação, por norma, regras, procedimentos da matriz, se essa pessoa tivesse, pelo segundo ano, uma nota baixa no critério liderança, independente do tempo que ela tem na empresa, ela seria demitida. Né? É uma política da empresa. Muito sério, porque imagina, é um pai de família com mais de 50 anos de idade, que trabalha há 20 anos na mesma empresa. E isso gerou assim, um transtorno enorme dentro de casa, insegurança, profissional também, no dia a dia, dificuldade de lidar com os desafios do dia a dia. Ele chegou para você de uma forma, te procurando. Isso, e aí assim, neste caso a empresa orientou, falou, olha, você precisa buscar um coach. Sim. E ele me procurou, e aí a gente começou um trabalho, na época a gente fez um trabalho, primeiro nós fizemos um planejamento de quais habilidades ele teria que desenvolver, apresentamos para a empresa reconheceu como é esse o caminho, é esse plano que vocês têm que seguir. Sim. E aí nós começamos um trabalho de desenvolvimento, que em princípio durou 6 meses, né? Um executivo geralmente não tem muito tempo, então o coaching para executivos acontece geralmente a cada 15 dias, né? São sessões, reuniões quinzenais. Então durou primeiro 6 meses, até que ele desenvolveu toda a performance que ele necessitava de liderança e começou a dar uma outra visibilidade na empresa. E aí nós fizemos um novo projeto de mais 6 meses que o diretor dele sugeriu que ele continuasse, porque ele estava no caminho de desenvolvimento que ele esperava. E no final desses segundos 6 meses ele recebeu a avaliação de desempenho já com uma nota acima da média, né? Ele então não ia perder o emprego. Isso gerou assim, uma alegria, uma satisfação imensa para todo mundo, né? Foi até muito bonito, eu participei um dia do encontro e um familiar dele falou, nossa, olha, você trouxe a vida dele de volta, porque foi uma mudança, né, radical. E depois desse ano, ele foi promovido. Então, ele saiu de uma situação completamente delicada e instável para uma situação que, inclusive, ele teve uma mega promoção dentro da empresa. Sim. E esse foi um case bem interessante. Tem um outro case que eu gostaria de citar também. Antes disso, você poderia comentar qual foi a mudança dele em termos de ferramenta que ele ganhou? Você consegue me apontar algumas? A principal... Que antes ele não tinha e... Ótima pergunta. As principais mudanças que ele fez foi de planejamento. Então, ele saber planejar as ações, liderar o tempo,
Então, organizar melhor as reuniões, organizar melhor em que momentos ele estava disponível para o time dele, que consumia muito tempo dele. Melhorar a comunicação, que a comunicação dele não era adequada, era um pouco prolixo nas apresentações, e aí o diretor não gostava tanto, porque tomava muito tempo. Então, foram assim, características de liderança, gestão do tempo, comunicação e também o desenvolvimento de um pensamento estratégico. Né? Olhar para o negócio e pensar estrategicamente o que é melhor para nós, o que é melhor para mim fazer aqui com esse time, promover nesse time. Então, foram essas as principais habilidades assim que foram desenvolvidas. Né? Sim, você ia falar um outro caso disso. Isso, tem um outro caso que é um caso que eu diria assim, ele começou como um caso de business coaching, mas acaba que quando você fala de business, de negócio, você fala da vida do dono do negócio, você fala da vida do empresário. E foi um caso interessante porque esse empresário é um empresário bem sucedido, ele alcançou um status e um reconhecimento financeiro que para ele é super interessante. E ele queria sempre criar o próprio negócio, porque até então ele era um franqueado de uma grande rede de franquias e ele queria construir o próprio negócio com as próprias ideias e tal. E em algumas sessões de coaching ele estava traçando um caminho pelo qual ele não estava se sentindo confortável. Então ele tinha novas ideias, novos insights de negócio, que ele enxergava oportunidades, ele é muito visionário, enxergava oportunidades no mercado, mas faltava para ele ter aquela confiança de que a segurança que aquele era o caminho. Exatamente, que aquele era o caminho. E aí a gente fez uma rota de ação, que é uma ferramenta que a gente utiliza para visualizar e prever quais caminhos eu tenho que cumprir para chegar no meu futuro desejado. E quando a gente faz a rota de ação, o estado atual e o estado final, né, que o estado futuro desejado, são os principais que a gente começa. E quando a gente desenhou um estado desejado para 10 anos na vida dele, ele começou a se imaginar como ele gostaria de estar daí 10 anos, quanto tempo ele gostaria de trabalhar, como é que ele queria se dedicar à família e tudo isso. Ele começou a perceber que aquelas decisões que ele estava querendo tomar estavam desalinhadas com o objetivo de vida. E aí nós com essa rota de ação começamos a realinhar as oportunidades de negócio a esse objetivo. Sim. E ele tomou uma decisão importantíssima no negócio e mudou a rota, alinhou com o objetivo de vida e se sentiu mais confiante. Então hoje ele é uma pessoa que está muito mais confiante, fez um investimento numa grande empresa, inovadora e está super feliz. Né? Isso mudou completamente a felicidade, né? O resultado e a felicidade. A sua experiência em empresa, né? Você faz trabalho específico, até porque você especializou nesse foco, né? Empresa. Sim. Como você entende essa sua experiência? Quando você vai para uma empresa fazer uma tratativa e desenvolver um trabalho com líderes, como fica isso para você? Me fala um pouco disso. Tá. Ao longo dos anos, eu sempre fui muito empreendedor. Então, eu acertei e errei várias vezes, né? Sim. E eu fui aprendendo assim, com grandes empreendedores, porque eu leio muito, né, sobre empreendedores de sucesso, grandes empresas de sucesso. Eu fui aprendendo que tem uma palavra que significa tudo nesse mercado, que chama-se resultado. Né? Nenhuma liderança se sustenta sem resultado, nenhuma empresa se sustenta sem resultado. Uma empresa que dá... Você tem X de receita e tem uma despesa maior que a receita, é óbvio que em médio e longo prazo essa empresa não vai conseguir se sustentar. Sim. A não ser que tenha alguém querendo rasgar dinheiro. Tem alguém querendo colocar dinheiro ali. Então, resultado é uma palavra que é muito importante. Então, quando eu vou para a empresa, quando eu olho para as pessoas num time, quando eu olho para os líderes, eu sempre levo a cultura de resultado. Então, eu olho para os líderes para que eles olhem quanto de resultado ele gera. Porque a empresa, por mais que tenha que ter um ambiente de relacionamento interpessoal, tem que estar motivado, tem que ser um ambiente alegre, descontraído, sim, tem uma palavrinha que não vai se esconder diante de um bom relacionamento interpessoal, que é resultado. Alguns lugares fala-se performance. Né? Então, qual é a performance que esse profissional tem? E eu vejo que muitas pessoas, a nossa cultura, né, uma cultura
que pode ser do nosso país, enfim, nós não temos muita tradição do resultado. De forma nenhuma. De forma é muito pouco, né? Tanto que a gente não aprende tanto de como administrar as próprias finanças, de como medir seus próprios desempenhos quando jovem. Você vai aprender isso quando você entra numa empresa, que aí começam a te cobrar. Então, eu sempre olho por esse lado, eu busco que os líderes, que as pessoas que eu trabalho tenham resultados, porque através do resultado, geralmente a pessoa encontra um caminho de desenvolvimento, porque para obter melhores resultados, ela tem que desenvolver novas habilidades. Sim. E ela também acaba ficando mais feliz, porque ela se sente capaz, né? Se sente realizadora. Então, ela se sente parte de uma construção, ela se sente parte do resultado. Sim. Para finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria de fazer 2 perguntas. Uma que qualquer pessoa pode fazer coach, porque o coach aí é um mercado novo agora, né? Há muito tempo já existir, mas agora que está sendo falado e as pessoas sempre ficam num questionamento. Será que eu tenho que fazer coach? Será que eu posso? Será que eu devo? O que motiva, o que deve dar um estalo na pessoa que fala, não, o coach é o profissional que me ajuda nesse segmento agora da minha vida? Ótimo. Tem alguns indicadores que te fazem perceber se você precisa procurar um coach. Sim. Um indicador eu tenho objetivos e não consigo alcançá-los? Se a resposta é sim, você precisa de um coach. Porque um coach te ajuda a traçar um caminho, traçar um plano, superar debilidades, fortalecer as habilidades que você tem, as competências, para que você atinja seus objetivos. Né? Uma outra pergunta você não tem objetivos? Claros. Se a pergunta é sim, você precisa de um coach, porque é alguém que vai te ajudar a planejar os objetivos. Então, traçar uma visão de futuro. Olha, em quanto tempo eu quero chegar a um determinado cargo, uma determinada função, uma determinada remuneração ou qualidade de vida. Você precisa ter um norte, um objetivo. Né? Se você está numa situação de recolocação profissional, então você acabou de sair de uma empresa ou você está numa empresa que está insatisfeito, você quer entrar em outra empresa, você pode contratar um coach, porque ele também tem coaches especializados na transição da sua carreira. Se você quer desenvolver uma habilidade de liderança, se você tem problemas de liderança, ninguém fica na sua equipe, ou a sua equipe não dá resultado, você busca um coach para desenvolver. Para empresários, os empresários que se sentem muito sozinhos nas decisões, eles precisam de um coach, porque é uma pessoa de fora que vai fazer questionamentos do negócio dele que ele não se faz normalmente. Então, um coach estimula ele a pensar fora da caixa, né? A gente fala, estimula ele a ter novas ideias, a gerenciar melhor os riscos. Então, todas as pessoas que, em geral, não têm um objetivo claro e querem ter, porque isso é muito importante no coach. Tem gente que não tem e não quer ter. É verdade. E tem pessoas, se você ficar tem... interessado em crescimento. Exatamente. Né? Dar resultado e buscar novas perspectivas. Isso. Esse é o principal, né? O coach, que é o cliente, ele tem que querer viver um processo de mudança. Porque toda mudança dói, né? Sim, não é então, fácil. Toda mudança é desafiante, você tem que se esforçar a fazer coisas que você não faz. Né? O ser humano, ele não foi feito para mudança. Ele está acostumado com a zona de conforto. Sim. Então, sair da zona de conforto é um desafio. Só que é um desafio que tem benefícios no final. É verdade. E se você enxerga isso... o tempo que você vai levar ali 3 meses, 6 meses, fazendo um esforço de mudança, em 6 meses você pode ter uma outra realidade de vida. E você passa a ser um diferencial também, né? Depois do coach, você se torna uma nova pessoa, posso entender assim? Olha, você pode entender assim porque você desenvolve novas habilidades, você desenvolve um plano que talvez você não tinha, né? Tem processos de coaching que eles são mais focados para a vida, que é o life coaching, que é uma orientação de vida. Quem você quer ser daqui 10, 15, 20 anos e ordena relacionamentos, ordena o seu estado atual, a sua carreira. Tem coaches mais focados em desenvolvimento profissional, que são coaches focados em carreira. Coaches mais focados para executivos, que é desenvolver performance, capacidades de liderança principalmente. E coaches focados para negócio, que é desenvolver resultado, né, nos negócios. Então, cada um desses dá um resultado diferente. Né? Sempre é um processo de transformação. Sempre é
se não houver transformação, não houve coaching. Sim, é verdade. É praticamente essa a máxima. Só há coaching quando há transformação. Ok. E para finalizar, eu gostaria que você desse a sua opinião. Como eu escolho? Porque assim, existem inúmeras escolas no mercado oferecendo projetos e transformações e cursos de coaches de diversas áreas, né? Assim, qual cuidado eu devo ter e como eu devo analisar para chegar no melhor profissional? Ótima pergunta. Com esse intuito, quando eu me formei como coach, a gente tinha um número reduzido de coaches no Brasil e as escolas de formação cresceram muito, então o número de coaches aumentou muito. E tem muitas pessoas que entraram no mercado sem estrutura, sem tanto conhecimento, sem tanta experiência, tá? E o coaching, como qualquer profissão, não é uma profissão que você aprende do dia para a noite. É uma profissão que é uma carreira. Então, se você quer ser coach um dia, você tem que entender que pelo menos os próximos 4 anos da sua vida, pelo menos, vão ser de desenvolvimento constante. Né? Você pode fazer um curso de coaching que dura 3 meses, 6 meses. No entanto, você vai ter um processo de desenvolvimento mais longo que isso. Tem muitas instituições qualificadas no mercado, tá? E por esse motivo eu criei a Rede Brasileira de Coaching, que é uma instituição que seleciona os coaches no mercado de cada região e garante que esses coaches são coaches profissionais que vão tirar resultados, tá? Então, um canal seria procurar, por exemplo, na rbccoaching.com.br, lá você vai encontrar coaches na sua região que estão preparados para te atender e dar resultado. Outras formas de procurar coaching, saber os cases que ele tem. Então, você busca num profissional qual resultado ele já gerou, quantos clientes ele já atendeu, qual transformação ele proporcionou para esses clientes. As escolas de formação são muito importantes, então tem pelo menos umas 10 escolas de formação no Brasil que têm reconhecimento internacional. Eu recomendo que se alguém queira contratar um coach, que contrate um coach de uma das 10 maiores. Aí você pode pesquisar na internet, você vai ver nitidamente as certificações internacionais que elas têm. Sim. Isso é um grande valor. Que seja alguém que para você transmita confiança, porque no processo de coaching tem que ter muita confiança, tem que ter empatia. Sim. Então, eu até recomendo, se você for procurar um coach, fale com 1 ou 2 ou 3 coaches. Antes de tratar. Antes de tratar, como Sim. se fosse você ir contratar um advogado. Você conversa com um, conversa com outro e escolhe qual você quer contratar. Sim. Porque tem que ter uma sensação de confiança das duas partes. Okay. Tá? Então, esses 3 pontos são primordiais, né? Cases de clientes, a escola de formação. Sim. E se teve empatia, se tem confiança. Ok, Márcio. Você gostaria de deixar alguma coisa, complementar alguma coisa que ficou sem falar que você acha importante constar nesse bate-papo? Olha, o que eu acho mais importante é que todo ser humano na vida deveria pautar as suas escolhas primeiro em um plano, né? Planejar seus próximos passos. Eu, por exemplo, tenho um hábito que toda segunda-feira eu reviso meus planos de manhã. Então, eu não começo a minha semana antes de revisar meus planos. Qual resultado eu tive na última semana? Qual resultado eu quero ter nessa semana? Se o que eu estou fazendo está alinhado com os meus objetivos anuais, nos meus objetivos para daqui 10 anos. Então, primeiro, ter um plano para onde você quer ir, né? Segundo, que medir os seus resultados. Então, olhar e falar, eu estou no caminho? O quanto eu estou me dirigindo para o caminho certo e qual ajuste de rota eu tenho que fazer? Isso é essencial para todo ser humano. E para acontecer essas duas coisas, você precisa de conhecimento. Então, é muito importante você ler e estudar cases e histórias de pessoas que alcançaram aquilo que você quer alcançar. Sim. Então, se você quer ser, por exemplo, o maior empreendedor digital do mundo, leia livros do maior empreendedor digital do mundo nesse momento, porque ele vai te ajudar. Se você quer ser o maior coach do mundo, leia livros, saiba da história dos maiores coaches do mundo. Se você quer ser um grande empresário, leia livros de grandes empresários. Então, o conhecimento é uma peça-chave nesse processo, né?
E cada vez mais o Brasil está em um processo de necessidade de desenvolvimento. Já existe, por estatística, muitos números que indicam que até 2020 o Brasil só vai crescer a necessidade de desenvolvimento. Então, isso é uma oportunidade para coaches que se profissionalizam. E isso também mostra que você que está assistindo essa entrevista, se você tem muitas debilidades a serem desenvolvidas, é o momento de você buscar crescer, porque todo mundo vai buscar crescer. Sim. Né? Então, assim, não fique parado, né? O ser humano não nasceu para ficar parado, senão ele não tinha duas pernas. Né? O ser humano nasceu para crescer, para evoluir. E se tem uma coisa que você nunca deve deixar de fazer na vida, é de aprender. Aprender, aprender, aprender. É isso. Essa mensagem. Eu agradeço o convite, né, para a entrevista e fico à disposição de vocês também. Se alguém quiser me escrever, pode mandar um e-mail para marcio.sumay, @gmail.com. Ou entrar na Rede Brasileira de Coaching também, mandar um contato e vai ser um prazer também atender todos que vierem. Ok, eu quero agradecer a sua disposição, né, e a sua atenção. Nós sabemos que você tem uma agenda muito grande e você liberou um horário para que nós pudéssemos fazer a entrevista, né, em nome da instituição Moura Lacerda, do nosso curso de IGEP. Eu gostaria de agradecê-lo. Muito obrigada, Marcio. Legal, obrigado. Viu, Alexandre?